Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que estamos aqui para aprender mais e mais da palavra do Senhor, né? Estamos hoje na nossa segunda aula da carta aos Efésios, né? Na semana passada, nós falamos a igreja e o propósito de Deus. Ou seja, a carta aos Efésios é a carta que ela tem a doutrina teológica, né, nela acentuada, que é a igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta aula, por este dia, Senhor, mas principalmente pela Tua palavra e pela Tua presença santa. Conduz esta aula, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que já estão apostos para aprender do Senhor. Tudo isso, meu Pai, porque nós precisamos e queremos ser multiplicadores do Teu reino e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Bom, hoje o propósito, o tema da nossa aula, o nosso estudo é a igreja e o poder de Deus. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa aula da semana passada. Na semana passada, nós falamos do plano da salvação, da carta que Paulo envia aos Efésios, quando Paulo estava na prisão em Roma. Porque naquele momento em que ele estava na prisão, ele soube que a igreja que tinha sido fundada, a igreja a qual ele pregou, que foi a igreja que se encontrava em Éfeso, ali na Ásia Menor, ele passa a saber que dentro da igreja estão surgindo alguns falsos mestres, levando alguns ensinos, os ensinos que contradizem a grandiosa salvação, ensinos que contradiziam a ressurreição do Senhor, a plenitude da graça, ou seja, sempre querendo acrescentar algo à graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo envia a carta para uma igreja, ou seja, não era carta para chamar atenção, para evangelizar, não, crentes em Cristo. Nós vimos no domingo passado o em Cristo. Por isso que, se você quiser, essa carta é uma carta peculiar, é uma carta rica quanto à ressurreição, à ascensão do Senhor e à exaltação do Senhor. E a mesma coisa quanto à igreja. A igreja, a sua formação, a formação da igreja no passado, né? E a igreja atual. Então ela é uma carta para nós. É o capítulo 2 que nós vamos estar estudando hoje. A essência, o porquê, como Paulo escreveu para que para que eles, né, entendessem e nós hoje entendermos o plano da graça salvadora, quem nós éramos, quem nós somos e como nós seremos na exaltação, na segunda vinda do Senhor Jesus. Então hoje, esse capítulo 2, pegando um gancho no capítulo 1, né? Nós vamos ver a igreja e o poder de Deus, tá? Então, no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, nós vamos encontrar a tríplice manifestação do poder de Deus. Hoje, dentro da igreja e o poder de Deus, nós vamos ver várias tríplices manifestações. Uma, a manifestação do poder de Deus, a igreja em Cristo. Então,
número 1, né, vocês estão vendo aqui no slide, Efésios 1, versículos 20 e 21, que é o poder de Deus em relação a Cristo. Então, nós vamos um pouquinho para o capítulo 1. E vamos lá. E no capítulo 1 diz assim, versículos 20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando, ou seja, o primeiro poder de Deus em relação a Cristo, ressuscitou Cristo. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós encontramos esse contexto muito claro. Se depois vocês quiserem, eu esqueci até de chamar a atenção, que estejam com a Bíblia, um caderninho de anotações, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 29, de 29 a 58, tá? Nós vamos entender quanto à ressurreição e à exaltação. Mas voltando aqui para Efésios 1, 20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando. Então, o poder de Cristo pela ressurreição. Está aí no versículo 20. E continuando no versículo 20. Dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, nós vemos o poder de Deus em Cristo na sua ascensão. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias aqui. Nós encontramos nos evangelhos esse contexto, encontramos em Atos dos Apóstolos 1, né? E ele, 50 dias depois, né? 40 dias depois, ele ascende aos céus. Ele sobe aos céus. Então, esse poder da ascensão de Cristo, nós encontramos aqui no versículo 20, 1:20b, que diz assim: e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, a ascensão. E depois nós vamos ver o poder de Deus em Cristo, para depois nós vermos no indivíduo, para depois nós vermos na humanidade. Então, nós estamos vendo em Cristo. Se aconteceu com Cristo, assim será conosco. E aí nós vamos ver pela exaltação. Ou seja, toda vez que eu falar a palavra exaltação, é no porvir, na sua segunda vinda, no arrebatamento, que pode ser a qualquer hora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós sabemos que existe a promessa: Jesus Cristo voltará, tá? Isso nós não podemos esquecer nunca, que Ele voltará, a sua exaltação. E aí encontramos no versículo 21 que diz assim, 1:21 diz assim: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, hoje, a igreja e o poder de Deus, nós estamos no capítulo 1, 20 e 21, onde diz, o poder de Deus primeiramente operou em Cristo. Agora nós vamos entrar no capítulo 2. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Já devem estar abertos, o caderno, e vamos anotando. Nós estamos, quando nós estamos estudando, principalmente as epístolas, nós precisamos entender como foi lá no passado, aquilo que está escrito na carta, que para aquelas cartas que estavam sendo lidas ali naquela igreja, eles estavam entendendo a linguagem, entendendo as colocações, mas muitas vezes nós lemos e não entendemos a profundidade desse poder de Deus. Então, o capítulo 2 é a igreja e o poder de Deus. Nós e o poder de Deus. Eles lá
e o poder de Deus. E diz assim, nós vamos agora ver em relação ao indivíduo. Nós vimos o poder de Deus em relação a Cristo. Agora, em relação ao indivíduo, ou seja, ao homem, a toda a criação, tá? Dos seres humanos, né? Dos seres humanos. Vamos lá. 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Essa partícula aqui, né, noutro tempo, Paulo escreveu dizendo, porque agora vocês não andam mais, ou seja, no passado. E se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar várias vezes o nós, Paulo falando nós, ou seja, todos aqueles que estavam na igreja, que estão na igreja, que estão em Cristo Jesus. Continuando. Noutro tempo, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, o pecado, as ofertas, as transgressões do mundo. Ou seja, não é o mundo, é a natureza, o mar, não. O mundo, o sistema, tá? Nunca devemos esquecer isso. Vamos em frente. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, filhos de, quando a Bíblia fala, né, está marcando bem de quem aquele povo é filho, de quem eles que não eram mais a igreja de Cristo, nós não somos mais filhos da desobediência. Paulo está dizendo quando eram filhos da desobediência, ou seja, não criam em Deus, não criam apenas naquilo que a sua consciência dizia que era para crer. A sua consciência deturpada, como aqui a palavra está dizendo, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, potestade do ar, Satanás e seus anjos. Então, Paulo escrevendo que aqueles que estavam na desobediência a Deus, estavam sendo os filhos da desobediência, ou seja, que não obedeciam a Deus. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Voltando um pouquinho, inclinações da nossa carne. Inclinações da carne, lá nos originais, mostra que significa inclinações que levam à morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Continuando. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, filhos da ira está se referindo ao pecado cometido no Éden. Aí, sim, os filhos da ira. Mais em cima um pouquinho, aqui no 3 diz, vamos voltar. Entre eles também nós todos andamos no passado. Vamos lá frisar quem são esses nós todos no passado. Paulo está se referindo aos gentios e aos judeus. Porque a igreja, neste momento, né, a igreja fundada lá em Atos dos Apóstolos, até no capítulo 10, nós encontramos a conversão de gentios. Né? Vocês podem ler capítulo 10 de Atos, que vão ver como foi a conversão em massa dos gentios. No princípio do cristianismo, a igreja
e que foi se convertendo, né, que foi conhecendo ao Senhor Jesus, era em grande número formada por judeus. Mas em Atos, quando começa a história da igreja, as grandes viagens missionárias, nós vamos lendo, e aqui também nesta carta, que a igreja do primeiro século, a igreja cristã no primeiro século, a princípio, ela estava focalizada nos judeus, mas depois os gentios, conforme iam recebendo a palavra de Deus, recebendo o evangelho, as pregações pela parte dos apóstolos, pela parte de Paulo, Pedro, Tiago, né, Barnabé, por todos esses que pregaram a ressurreição de Cristo, a graça salvadora do Senhor Jesus, eles abraçaram, aceitaram o evangelho, aceitaram o dom de Deus, porque a graça é o dom de Deus. Nós vamos chegar um pouquinho mais lá, só para entender que, para não pensar assim, foram todos os judeus ali, que eram a maioria lá no princípio da igreja formada e que continuaram. Não, chegou um tempo que os gentios, em número, ultrapassaram os judeus. Quem eram os gentios? Eram aqueles estrangeiros que viviam ali no mundo antigo, viviam ali na Galileia, viviam em Israel, ali na Ásia Menor, né? Esses estrangeiros eram tidos como gentios, porque eles não eram judeus, nem por naturalidade, né? Ou nacionalidade, e nem por religião, porque os gentios eram idólatras, né? Na sua grande extensão, eles eram idólatras. Mas, quando eles começaram a ouvir, quando o evangelho chegou a eles, quando a palavra chegou a eles, quando o reino de Deus chegou neles, que o reino de Deus está dentro de nós, como nós encontramos lá em Lucas 17, o evangelho, né? O médico amado Lucas falando, o evangelho em nós, eles reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e eles não passaram a ser judeus, vamos entender bem isso. Eles passaram a ser igreja, assim como os judeus eram e são aqueles que se convertem à igreja do Senhor, assim como nós, que éramos estrangeiros, forasteiros também, e um dia reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e formamos a igreja de Cristo, que como aqui a carta aos Efésios diz, a unidade da igreja, tá? Continuando. No capítulo 5, no versículo 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o poder de Deus em relação a nós, em relação aos indivíduos, à humanidade. Tá? 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Mais uma vez vou lembrar vocês, na carta aos Efésios, se vocês puderem, façam, envolvam, toda vez que vocês encontrarem a expressão em Cristo ou nele, para nós entendermos, tá? É algo assim, parece uma coisa pequena, mas é uma coisa tão grande, quando nós estudamos uma epístola, né? Nós marcarmos determinados termos que faz bem nós sabermos que nós somos, que nós estamos em Cristo, enxertados lá na videira que João 15 fala, para nós não pensarmos que nós estamos no mundo abandonados, soltos,
de qualquer maneira. Não, nós estamos em Cristo. Isso é algo assim grandioso, nós termos esta alegria de estarmos em Cristo. Continuando. 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Ou seja, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. É essa fé. Não é eu estou em Cristo, mas eu não sei por quê. Não, é pela fé. Ouvir e crer e conhecer. Tá? E, continuando, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom, promessa de Deus. Promessa que o Senhor já fez lá a Abraão. Lá no Gênesis, essa promessa. E que percorreu essa promessa em todo o Antigo Testamento, nos Evangelhos, e a Bíblia, ela inteira, a Bíblia ela é harmônica. Isto chama-se doutrina, né? Por exemplo, doutrina bíblica é quando nós encontramos do Gênesis ao Apocalipse aquele assunto que trata como Deus, né? A doutrina de Deus. Nós aprendemos, ouvimos e lemos de Gênesis a Apocalipse falando em Deus. A doutrina de Cristo, desde lá do Gênesis 3,15, que fala sobre Cristo, sobre aquele que viria fazer a redenção, que viria pisar a cabeça da serpente. Então, nós encontramos a doutrina, a Bíblia inteira fala de Cristo, a Bíblia inteira fala dos anjos, fala do Espírito Santo, fala da igreja, quando a igreja ainda não estava formada, mas o povo já estava junto, ali no tabernáculo, né? Aquilo ali era um tipo da igreja. No Antigo Testamento nós encontramos, para que nós não venhamos a confundir quando fala em doutrina. Ah, a doutrina lá da minha igreja é cabelo assim, assim, é roupa assim. Isso não é doutrina. Isso são costumes, tá? A doutrina bíblica é aquela que nós encontramos de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, justamente por causa disso. Por isso que nós não lemos versículos isolados, nós lemos versículos dentro do seu contexto, tá? Tudo isso para nós entendermos da graça salvadora e entendermos o porquê nós somos a unidade de Cristo, a igreja, porque nós estamos em Cristo. E eles aqui, no caso os judeus, eles conheciam a promessa da salvação dada a Abraão, dada a Isaac, dada a Jacó, mas eles não conheciam como seria a grandiosidade desta salvação. Vamos mais adiante. 10. Pois somos... 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós, não é pela nossa virtude, não é pela nossa bondade, não é pelas nossas esmolas que nós fomos salvos. Nós fomos salvos por Deus, tá? Por Cristo, para estar em Cristo, inserido em Cristo. Porém, como aqui a palavra diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Não é pelas obras, é para as boas obras. Porque nós estamos aqui, né, andando, como diz aqui, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha o verbo andar, praticássemos ela. Ah, mas então eu vou praticar para eu ser salvo. Não.
Depois que você tem um encontro com Deus, com o Salvador, que crê, porque tem que crer, tá? Tem que relacionamento com Deus, aí você vai fazer as obras, aquelas que Deus coloca diante de nós. Bom, 11. Então, aqui, do 1 ao 10, nós vimos o poder de Deus em relação ao indivíduo, a nós, a ressurreição, a graça salvadora. Tá? Essa graça que ninguém merece, ninguém merecia, mas o Senhor, como nós estudamos na semana passada, Ele se alegrou, como Isaías 53 diz, Ele se alegrou no sofrimento, naquela cruz, diante da vergonha, para que ali os nossos pecados estivessem ali. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras, pelo sofrimento dele, nós fomos sarados. Nós fomos sarados porque encontramos a salvação em Cristo Jesus. Agora vamos aqui 11. 2:11 diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Aqui o Senhor está, Paulo, na carta, está tratando a fim de que aqueles que eram os gentios, que agora eram igreja, no momento em que entregaram a vida e que estavam lendo, que a carta estava sendo lida, como nesse instante aqui eu estou lendo, eles entendessem que ali estavam os judeus e os gentios. E Paulo, muito pedagógico, vai mostrando quem eram os gentios e como os judeus os tratavam. Eram chamados de incircuncisão. Ou seja, porque para os judeus, mesmo eles ali naquela igreja, mesmo eles convertidos, mas ainda havia lá na consciência, na mente de alguns ali, a discriminação dos judeus, como se eles fossem superiores. A carta era para dizer, não. Vocês são igreja, assim como os gentios, como eles eram tratados. Porque a circuncisão, ela era uma aliança. Tá? Nós vamos encontrar, vamos ler Gênesis 17. Vamos, Gênesis 17. Gênesis 17, 12 e 13. Que às vezes muitos que estão aqui assistindo a aula, participando da aula, às vezes nunca entenderam o que é a circuncisão, Então vamos lá. 17, 12, 13, que diz assim: o menino que tem 8 dias, lá no Gênesis, será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança, Deus, falando, estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Então, é essa circuncisão que Paulo está dizendo aqui, que os judeus eram circuncidados ao 8º dia, E mesmo se fosse um adulto e que depois fosse judeu por religião, vamos colocar assim para nós não precisarmos ir mais profundo, Por religião, deveria ser circuncidado. Mas aqui Paulo está dizendo que não. Esses gentios que reconheceram a Jesus, eles foram salvos pela graça de Jesus. Eles não precisavam mais de circuncisão. Antes eles eram chamados de incircuncisos, mas agora não, agora eles eram igreja. Não valia mais ter discriminação dentro da igreja.
Era isso que Paulo estava falando, porque na igreja tinha judeus e tinha os que eram gentios. Paulo está dando essa explicação, bem didático, bem pedagógico. E diz aqui, 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças. Olha essa aliança, lá do Gênesis que nós lemos agora, Gênesis 17, 12 e 13, né? Olha só o que Paulo agora está citando aqui. Separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Isso foi lá no passado, mas Jesus Cristo veio, e aí nós vamos ler aqui, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, de dois povos, ou seja, de judeus e gentios. Ele fez um só e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Para nós entendermos bem esta a parede de separação que estava no meio. Antes, lá no templo de Jerusalém, no átrio, ou seja, o pátio externo, ficavam os gentios, aqueles que queriam ver a cerimônia, queriam escutar as cerimônias dentro do templo. Tinha uma parede que separava os gentios dos judeus. Os judeus ficavam na parte mais próxima do lugar santo. E os gentios, naquela parede, ficavam mais para o lado externo do átrio, do pátio. E havia vários avisos que o gentio não poderia ultrapassar para o lado dos judeus. Se assim acontecessem, seriam mortos. Olha só como a coisa é profunda. Às vezes nós estamos lendo, não estamos entendendo a profundidade. Era assim lá no templo de Jerusalém, tá? Era assim antes do Senhor Jesus vir aqui, morrer, ressuscitar e fazer a paz. Essa paz que está falando aqui, que nós estamos lendo, né? Essa paz pelo sangue de Cristo, é a reconciliação. Está no plano da salvação, a reconciliação. O que é a reconciliação? Deus se fez favorável, ou se faz favorável, àquele que está longe dele. Essa é a paz. Ele mesmo providencia, através do sangue de Jesus, a reconciliação com o pecador, com aquele que estava distante. Para nós vermos como o plano da salvação é tão grande, é tão belíssimo, é tão maravilhoso. É a libertação. Vamos lá. Então, nós vimos aqui que derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Não existe mais esta inimizade. Continuando. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse. A reconciliação tornou-se favorável, né? A paz, ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, ambos formando um, ambos formando a igreja, judeus, estrangeiros, gentios, forasteiros, formando um. É o que nós somos no poder de Deus, nós como igreja. Nós somos um no poder de Deus. Tá? Continuando. E quando veio Cristo, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Já tratamos
Deus Pai, Deus Filho e o Espírito que está em nós. 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. A carta dizendo isso, tá? Para aqueles gentios, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados, voltando um pouquinho, e membros da família de Deus. Essa você pode até escrever aí, se você quiser, na sua Bíblia, igreja. Aqui, e membros da família de Deus, a igreja. Olha a importância da igreja. Olha a importância da teologia da igreja na carta de Paulo aos Efésios. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Volta um pouquinho. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, tudo que os profetas pregaram. Os profetas pregaram, tá? Apóstolos, tudo que os apóstolos pregaram e evangelizaram. Então, Paulo aqui mostra muito claro, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, vamos prestar atenção. Pedra angular ou pedra de esquina. Era uma pedra, isso em construção, era uma pedra pesada, colocada de uma forma, né, em ponta, numa ponta, e ali ela ia servir de base, de alicerce, para uma construção bem edificada. Tinha que ter a pedra angular, a pedra de esquina, tem que ter numa construção do alicerce para ser firme, tá? Não ser construída na areia, né? Ser construída na rocha, sobre a pedra angular. Nele, todo edifício, ou seja, todos nós, a igreja, né? E lá, toda aquela igreja, então nós já estamos no terceiro tópico que diz o poder de Deus em relação à humanidade inteira, a tantos quantos recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e abrace o dom de Deus, que é a salvação. Vamos lá, já estamos acabando. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário, ou seja, a igreja não feita por mãos de homens, mas na pedra angular, Cristo Jesus, ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. A construção romana, ela era toda por encaixe. É como se fosse um quebra-cabeça. Na maioria das vezes, os construtores eram os escravos, né, que estavam servindo a Roma. E eles trabalhavam e era tudo feito em pedras. A edificação era em pedras, pedras pesadíssimas que eles carregavam, traziam e colocavam para fazer as paredes, para fazer muros. Seja que obra fosse, a pedra tinha que encaixar como um quebra-cabeça que está faltando uma peça, direitinho naquela construção. Não poderia ter falha, aquela pedra grande não poderia ficar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para cá, para trás. Vamos agora acertar com massa? Não, não era com massa. Eram pedras grandes, né? Nas grandes construções. Quando nós vemos filmes épicos, nós vemos aquelas grandes edificações, todas bem encaixadas. Não sabe-se quando começa nem onde termina, porque está tudo muito junto, como se fosse uma coisa só. Aqui, quando fala, sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ou seja, sendo construídos, indicando um processo
esse processo de novos acréscimos, que é a igreja. Então, aqui assim é muito forte, ó. Nele também vocês estão sendo edificados, ou seja, encaixados, sem nenhuma aresta, muito bem feito, tá? Para serem morada de Deus no Espírito, ou seja, sendo construídos. É um processo contínuo, e esse processo, quando novos acréscimos são feitos à igreja. Cada vez que nós pregamos o Evangelho de Cristo e as pessoas entregam a vida ao Senhor Jesus e elas entram, elas se encaixam na igreja, né? Somos, olha só, tem uma canção que diz, somos corpo, é no singular, as pessoas falam no plural, mas a música, ó, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Essa canção é uma canção belíssima, quando fala da igreja. Somos corpo assim bem ajustado, porque a cabeça é Cristo, como nós estudamos na semana passada. Então, hoje, nós lemos a epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, sobre a igreja e o poder de Deus. Estamos em Cristo. E aí nós vimos o poder de Deus em relação a Cristo. Nós vimos lá, capítulo 1, versículos 20 e 21. Depois nós vimos o poder de Deus em relação ao indivíduo, ou seja, estrangeiros, os gentios, judeus, formando a igreja. Hoje, nós como igreja, saindo para evangelizar e trazendo os que estão fora para ser edificado, encaixado, formar o corpo de Cristo aqui. E por último, o poder de Deus em relação à humanidade. Aqueles que aqui, o último versículo diz, nele também, 22, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Edificados, juntos e em santificação. A cada dia nós vamos vivendo, crescendo, nos santificando e santificando, procurando santificar aqueles que estão edificados junto a nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus a cada dia, mais e mais, coloque o seu amor, o amor genuíno, no encaixe dessa edificação, para nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Com as nossas diferenças, é algo que precisa nós deixarmos sempre bem claro. Nós temos diferenças, mas essas diferenças, elas não nos afastam, tá? Elas existem como irmãos. Eu nunca vi falar numa família, quando um pai e uma mãe diz, meus filhos nunca brigaram, eles não brigam. Isso, eu fico realmente meio cética, porque irmão, quando ele é sadio, ele briga com o irmão, ele discorda do irmão, briga, mas o amor permanece. Ele não vai chegar às vias de fato, de bater no irmão, maltratar o irmão, discriminar o irmão, xingar o irmão, nada disso. São as nossas diferenças. O ser humano, o indivíduo, ele é formado por diferenças. Veja bem a parte estética, olhos, boca, cabelo, nariz. Nós não somos iguaizinhos,
né? Nós não somos numa forma, né? Assim como as nossas diferenças, as nossas emoções, né? Porém, nós nos amamos. A oração lá de Jesus, a oração sacerdotal, João 17, fala, né? Jesus falando, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. É assim, né? Então, que nós possamos viver o amor de Cristo, sermos edificados e trazermos outros, porque nós somos essas pedras que Pedro fala, tá? As pedras vivas, não são pedras mortas. Que Deus nos abençoe. Para a próxima semana, se Deus assim quiser e permitir, estaremos aqui, estudando a carta aos Efésios. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aprendendo a Tua palavra, Pai, e de estarmos edificados, Pai, no Senhor, na rocha, Pai, essa rocha que é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, não só a igreja local, mas a igreja espalhada por toda a terra. Senhor, dá-nos uma semana de paz, de tranquilidade, Pai, e uma semana que o Teu Santo Espírito possa falar conosco, meu Deus, que nós possamos entender todas as coisas que estão acontecendo, Senhor. Nós não somos indiferentes a nada do que está se passando no mundo, se passando no Brasil, se passando no Rio de Janeiro, entre nós. Não sabemos o porquê de tudo isso, mas nós entendemos que o Senhor permitiu, o Senhor permite, e que o Senhor está precisando, Pai, ou talvez desejando que nós venhamos a sermos diferentes, ó Deus, e entendermos mais e mais do Teu amor para com o Senhor e uns para com os outros. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém. E graças a Deus por esta oportunidade. E como é que nós estamos? Estamos imbuídos na defesa do Evangelho. Filipenses 1,16. E graças a Deus por este dia.